Meu nome é Maria Clara e é com imenso prazer que compartilho com vocês o projeto que venho desenvolvendo no Laboratório de Neurobiologia e Células-Tronco, sob orientação da professora Marilene Lopes, investigando o papel desempenhado pela proteína ST1 em células-tronco embrionárias murinas. A Stress-Inducible Protein 1 é uma cochaperona expressa desde estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. A STI1 exibe uma ampla distribuição celular, sendo encontrada majoritariamente no citoplasma, onde participa da formação do complexo proteico com as chaperonas de choque térmico de 70 e 90 kDa. Esse complexo atua na manutenção da homeostase proteica ou proteostase, já que se associa à biogênese, degradação e manutenção da conformação nativa das proteínas. Em camundongos, o nocaute de STI1 é letal, resultando em degeneração precoce do embrião, com pouco sobrevivendo ao 10º dia de vida intrauterino. Apesar desse fenótipo ser conhecido na literatura, os mecanismos associados à participação da ST1 nesse processo precisam ser melhores elucidados, mostrando assim a relevância de se entender essa proteína. Dessa forma, utilizo nesse projeto células-tronco embrionárias, que são amplamente aplicadas no estudo do desenvolvimento de mamíferos in vitro. Elas são capazes de se diferenciar em células dos 3 folhetos germinativos, sendo denominadas de pluripotentes, assim como também são capazes de proliferar sem senescência ou se auto-renovar. Essas propriedades requerem o controle da maquinaria de qualidade do proteoma, a qual a ST1 faz parte. Devido ao fenótipo murino, hipotetizamos que a proteína ST1 desempenha um papel importante na proteostase em uma janela específica do desenvolvimento, sendo, portanto, o objetivo desse projeto avaliar a capacidade proliferativa e o status pluripotente de células-tronco embrionárias murinas, expressando níveis diferenciais de ST1. Utilizamos células wild-type, que expressam níveis regulares da proteína, células ST1-delta, que expressam cerca de 20% de mesoforma truncada de ST1, onde o domínio de ligação com HSP70 foi deletado, e a célula ST1-OI, que superexpressa a proteína, cerca de 4 a 5 vezes mais. Para alcançar meu objetivo, utilizei técnicas de biologia molecular e celular, como curva de crescimento, imunomarcação para analisar proliferação, morte celular e dano ao DNA. Também analisei proteínas associadas ao ciclo celular por Western blot, verifiquei a expressão de genes de interesse por PCR quantitativo, desenvolvi ensaios de corpos de embrióides, ou IBIs, que são estruturas capazes de recapitular eventos de diferenciação in vitro, e, por fim, pude contribuir com a análise de dados de sequenciamento de RNA. Iniciando os resultados, observamos que a proteína STI1 modula a proliferação de células-tronco embrionárias murinas, uma vez que baixos níveis dessa cochaperona resultam em taxas de proliferação diminuídas. Em contraste, a superexpressão de ST1 resulta em proliferação aumentada, como observamos também por imunomarcação. Além de proliferar mais, células que superexpressam ST1 parecem estar relacionadas a um efeito protetor contra dano ao DNA, já que apresentam menor imunomarcação quando comparadas a ST1-delta e controle. O mesmo efeito é observado quando a gente analisa a morte celular por apoptose. Analisando a diferenciação estocástica, nossos dados mostram que IBIs ST1-delta e ST1-OI possuem menores medidas de diâmetro e volume quando comparados ao controle. Para investigar esses dados, iniciamos a análise de expressão gênica em células que expressam menos ST1 e notamos variação nos fatores de pluripotência e de diferenciação, com potencial destaque para o aumento da expressão do marcador de mesoderme, braquiúria. Devido à pandemia de Covid-19, nos dedicamos nesse período à análise de dados de sequenciamento. Foram geradas bibliotecas a partir do RNA total das amostras e a análise de genes diferencialmente expressos, ou DEGs, foi feita a partir de 2 pacotes bioestatísticos, sendo considerados DEGs apenas genes com parâmetros destacados. A lista de DEGs foi utilizada como input, permitindo a análise de vias mais representadas de acordo com diferentes bancos de dados para a seleção de determinados alvos, sendo nessa etapa que eu de fato contribuí. Assim, observamos um gráfico de enriquecimento de vias em células ST1-delta e notamos que, dentre as upreguladas, há majoritariamente vias associadas ao ciclo celular, evidenciando um bom alvo para prosseguirmos analisando. Os DEGs também foram utilizados em bancos de dados e comparados a genes com anotações funcionais associadas ao ciclo, e encontramos cerca de 88 alvos. Estudando a literatura, selecionamos DEGs para validar e vimos resultados consistentes com o que obtivemos em sílico, sendo que aqui notamos 3 importantes reguladores dos checkpoints do ciclo celular que estão upregulados em células ST1-delta. Ainda, continuamos estudando vias associadas ao ciclo celular e nesse esquema podemos ver em azul os DEGs identificados nas nossas análises e em vermelho algumas proteínas que estamos explorando. Observamos que, de fato, mediante a expressão diferencial de ST1, há uma variação importante de genes e proteínas associadas ao ciclo, sendo um processo fundamental de ser compreendido no nosso contexto. Bom,
Os resultados apresentados mostram que a baixa expressão de STI1 está associada à diminuição da proliferação, aumento de marcadores de diferenciação e de dano ao DNA, assim como vimos importantes alterações em genes e proteínas associadas ao ciclo celular, indicando que talvez essa cochaperona desempenhe um papel relevante no núcleo que ainda é desconhecido. Por fim, o aumento de STI1 resgata alguns fenótipos, já que vemos um aumento na proliferação e um possível efeito protetivo contra a morte celular e dano ao DNA. Bom, gostaria de agradecer ao meu laboratório de pesquisa, às agências de financiamento e vocês por ouvirem.